Olá, meu amigo e minha amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José. Hoje, para o encontro em que eu trarei informações muito importantes e cenas muito interessantes que nos ajudam a entender melhor coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Muitas vezes, você, que é uma pessoa muito antenada, que sabe que as coisas no mundo estão conectadas cada vez mais em velocidades mais intensas, sabe que alguns fenômenos aqui não estão divorciados de fenômenos que acontecem fora do Brasil. Mas aqui essa gente da extrema-direita, eles estressam muito a sociedade, eles conseguem ser as figuras mais abjetas dentro desse universo abjeto da extrema-direita mundial. Muitas pessoas ficam com uma grande interrogação, né? Mas de onde brotaram tantas figuras no mundo? Por que elas falam as coisas que elas falam? Por que elas se comportam como elas se comportam? Gente, isso tem um propósito. Isso não é geração espontânea. Eu tenho sentido falta de muitos autores investigarem e denunciarem que isso tudo tem um propósito, isso é funcional. Essas sociedades todas estressadas, elas acabam possibilitando, se você for ver indicadores econômicos, que cada vez mais pequenos, poderosos grupos econômicos transnacionais estão ganhando mais dinheiro e cada vez mais a sociedade, os trabalhadores, os profissionais liberais, aqueles que movimentam a economia nos países de uma forma em geral, estão ficando cada vez mais pobres, mais estressados, mais adoentados, sem previdência, sem saúde, sem perspectiva. Então, isso faz parte de um grande jogo que precisa ser mais esmiuçado, e essa eleição no Brasil será uma eleição muito importante dentro desse processo. Portanto, é fundamental que a gente esclareça o quanto mais a gente puder pessoas aqui no nosso país, né? Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre fundamental nós fazermos sempre um convite a você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Participe aqui das nossas atividades. Gente, esse convite é fundamental. Porque esse convite é que faz com que a pessoa que passou por aqui se inscreva e ajude a gente a chegar a mais pessoas como você. É assim que a gente tem crescido, né? Então, é sempre importante sublinhar, porque às vezes a pessoa passa aqui, acaba não se inscrevendo, não ativa o sininho, não recebe as notificações, e a plataforma aqui ela está limitando os canais progressistas, os canais racionais, os canais civilizados, civilizatórios, no mundo inteiro, tá? Então, vamos seguir em frente. Não se esqueça de se inscrever também no nosso clube de membros, no nosso novo canal de cortes, que eu coloco sempre no primeiro link, no primeiro seção de comentários aqui do nosso portal, tá bom? Então vamos aqui aos nossos papos. Começando aqui com a questão interna, que chega a ser curiosa, né? Nicolas disse que a capacidade cognitiva de Jair Renan Bolsonaro é menor do que uma topeira cega. Que coisa, hein? O senhor Jair Renan deve ter uma vida muito complicada, né, gente? Porque essa criatura já nasceu sofrendo bullying. O pai não quis registrar o Jair Bolsonaro, um homem de família, né? Demorou anos para registrar o rapaz, ou, quer dizer, a criança, como o filho dele, né? Colocando em dúvida se era filho dele. Essa história familiar aí. Enfim, a gente nunca tocaria nesse tema, a não ser pelo fato dessa figura, o senhor Jair Messias Presidiário, dizer que é defensor da família, que defende os valores da família tradicional. Tudo para enganar pessoas incautas, né? Pessoas que acreditam nesse vigarista, nesse bandido que transformou os filhos, cada um com um tipo de banditismo diferente. O senhor Jair Renan, então, já nasceu sofrendo bullying, a pessoa que não se dá muito com os irmãos, enfim. Essa figura que passou por uma vida atribulada, dentro do Brasil, fora do Brasil. E quando ele fala, é uma coisa complicada. O pai não deixou ele falar num comício, bloqueou o Jair Renan para ele não falar na campanha dele, Jair Renan. Então ele foi eleito por conta do nome Bolsonaro. E o senhor Nicolas vai ter que conviver com ele no ano que vem, porque certamente o senhor Nicolas vai se reeleger deputado federal e o Jair Renan, infelizmente, uma parcela do povo catarinense votará nele para ser deputado federal. Tenho certeza, os dois vão estar ali. Então, o topeira cega vai se encontrar com o vigarista político, né? Os dois ali vão estar na bancada do PL. Vigarista político porque faz discurso pela família, mas o Nicolas Ferreira está atuando contra o fim da jornada 6x1, que beneficia quem? A mãe de família e o pai de família, né? Bom, sobre isso, esse fenômeno que acontece no Brasil, tem um escritor, o Milton Ratum, que foi entrevistado pelo meu colega, o Bob Fernandes, no canal dele, e eu quero compartilhar aqui com vocês, porque é uma pessoa que está fora do Brasil e muito conceituado na Europa, enfim, mas ele mostra também uma perplexidade em relação às coisas que acontecem aqui no nosso país.
Em dado momento da entrevista dele com Bob Fernandes, ele diz o seguinte, vamos lá. O Brasil não devia ter passado pelo que passou, né? O povo brasileiro não merecia ficar na fila de ossos, né? Ficar à míngua. Nós não merecíamos perder 700 mil brasileiros. 700 mil brasileiros. Muitos deles em função da negligência deliberada do ex-presidente e sua equipe, né, e seus ministros, igualmente irresponsáveis e criminosos, né? E eu acho, Bob, que nós devemos, eu pelo menos não sou nada, sou apenas uma. Os escritores têm uma voz, têm um microfone, o alto-falante é muito baixo, né? As pessoas não ouvem os escritores, mas na medida do possível eu vou lutar pela democracia, porque você rechaçar essas figuras de extrema direita, acabou a direita no Brasil. Foi engolida. Eles usurparam a direita e os liberais brasileiros, essa extrema direita. Essa é uma família de gangsters. A família Bolsonaro eles são piores do que aquele. Tem um conto do Guimarães Rosa chamado Os Irmãos da Gobé. Os Irmãos da Gobé, Guimarães Rosa diz assim: eles são absolutamente facínoras. É a única coisa que eu consigo definir essa família que tomou de assalto, sabe, que o país, o governo passado, e que parece que hipnotizou uma parte da população brasileira. Sabe? Porque eu não acredito que, depois de tudo que eles fizeram, da destruição da Amazônia, da pandemia, não aumentaram 1% o salário mínimo. Quer dizer, eu não entendo como que as pessoas humildes, algumas, não todas evidentemente, mas algumas pessoas humildes ainda pensam em votar nesses absolutamente fascínoras, segundo o universo da tela. Pois é, mas a gente devia esquecer um pouco pensar na educação, né? Porque, no fundo, o Anísio Teixeira, o Darcy Ribeiro, e eu estudei num colégio em Brasília que foi idealizado por eles. E está no começo da trilogia. A Noite da Espera. Então. Bom, então, gente, o Ratum, ele fica com essa dúvida também, né? Agora, Hegel ajudaria a explicar, como eu tenho sempre enfatizado aqui no nosso portal, a informação gera a ação. A desinformação gera a conformação ou alienação. Gente, porque é o seguinte, as pessoas humildes do nosso país, de onde elas recebem as informações? Elas recebem informações, elas têm pouco acesso, tiveram pouco acesso à escola, à formação, né? Uma grande parcela da população brasileira, elas se informam pelo Jornal Nacional, pelas rádios, todas elas dentro de um grande conglomerado midiático que formata a opinião pública de uma maneira geral. Aí tivemos a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, enfim, que nunca provocaram também grandes reflexões sobre os problemas, exceto uma fração da Igreja Católica. Mas isso tudo vai formatando a cabeça de um povo. E aí a gente vai vendo que esse fenômeno não é só um fenômeno no Brasil, mas é um fenômeno mundial, as sociedades ficarem alienadas. E aí, cada vez mais, extremistas vão criando factóides, criando fatos para desviar a atenção dessa sociedade, para cada vez mais eles continuarem a saquear essa sociedade. Aí eu já comentei com vocês esse fato de ontem, né? Gente, até outubro, aliás, o governo todo de Trump, né? Ele vai criar esse tipo de situação, gente. Isso é método. Vai passar essa discussão aqui, ó. Trump aprova pelotão de fuzilamento para pena de morte. Gente, é um negócio abjeto. Então, cara, vou discutir como é que vai ser esse pelotão de fuzilamento. E tem outra, né? Os outros métodos também. Cadeira elétrica, gente. Como é que vai ser, quantas voltagens, como é que vai ser o cara, vai sentar, como vai ser televisionado, não vai, a família tem direito de ir, não tem. Então, o negócio é pavoroso. Isso cria um debate sobre uma coisa que é uma fração
do que acontece numa sociedade de milhões de habitantes, mas mobiliza a opinião pública, a debates, e aí as pessoas não percebem que o americano está ficando cada vez mais pobre, cada vez mais liquidado. O Miguel Nicodelis, num podcast que ele participou também, do Vice Kids, ele falou sobre isso, que ele está nos Estados Unidos há 30 e poucos anos, 38 anos, se não me falha a memória, e ele está dizendo, olha, o que está se vendo hoje nos Estados Unidos não tem nada a ver com aquilo que eu vi lá atrás, eles estão desgraçados hoje, né? Isso tem a ver com um vídeo que eu postei mais cedo hoje, um vídeo aleatório que eu resolvi colocar hoje mais cedo, falando disso, pobre e rico, feio e bonito, né? Disse o professor Nicodelis. Foi para a universidade nos anos 50, nos anos 60, ou mesmo a geração que, a minha geração equivalente nos Estados Unidos dos anos 60, os caras estão se aposentando agora, né? Mas eles tiveram casa, tiveram uma vida muito razoável, e os filhos dele não estão tendo perspectiva nenhuma. O cara sai do college hoje, se os pais não ajudarem, é muito raro os pais ajudarem, o moleque sai com uma dívida de 300, 500 mil dólares. É uma casa. E a inadimplência é gigantesca. É outra bolha. É uma bolha de trilhões de dólares dos empréstimos escolares que, né? Então, aí você põe um doido varrido como presidente da República. Um cara que tem, né, um escândalo, que pode ser o maior escândalo da história da política americana. O Epstein, a lista Epstein. Que aparentemente ele está citado 40 mil vezes na coisa, né? Do que foi solto. Aí ele arranja uma guerrinha, achando que ele vai chegar lá, vai jogar umas 3 bombas e os caras vão afinar. Há informações, inclusive, o seguinte, quando o Trump ameaçou o Irã, que ele teria pedido os códigos, né, nucleares lá, que o comando militar dos Estados Unidos falou, meu filho, sai para lá, tira a mão dessa mala aí, né? Porque sabe que o cara é esse personagem que nós estamos vendo. Mundo afora estão acontecendo coisas muito interessantes. Veja só, eu vou pegar para compartilhar com vocês mais um videozinho aqui da Cláudia Sheinbaum nas suas manhaneiras, onde ela foi questionada de uma forma que você já escutou aqui no Brasil pessoas da esquerda serem questionados também. Vamos ver aqui, se precisar achar que tem que sublinhar alguma coisa que eu falo sobre a fala dela, tá? Vamos lá. Pues desde la derecha internacional se le ha acusado a usted de ser comunista por poner... O jornalista está com a dicção complicada um pouquinho, né? Mas ele perguntou, a imprensa internacional, a direita internacional acusa a senhora de ser comunista. en el centro a los pobres y gobernar con una lógica de justicia social, pero pues la realidad desmiente esa caricatura porque pues al mismo tiempo de que su modelo y el de la 4T del expresidente López Obrador sacó a 13 puntos... Não, você está falando, olha, estão chamando a senhora de comunista, de dar uma atenção social, mas a realidade é que desde o governo López Obrador, uma grande parcela da sociedade saiu da pobreza, né? 5 millones de mexicanos de la pobreza, pues la revista Forbes reportó hace unas semanas que hay más multimillonarios mexicanos que nunca. E aí é o seguinte, ele está sublinhando, olha, que embora uma parcela tenha crescido, o México está tendo muitos milionários também. Una fortuna conjunta de 267.300 millones de dólares, 61% más que hace un año. ¿Cómo explica esta paradoja, presidenta? No demuestra que... Que é um paradoxo, né? Isso aconteceu também em vários governos aqui do Lula, aqui no Brasil. Pues el modelo de la 4T no es una guerra contra los ricos y la riqueza, sino que es un proyecto pues para que haya más crecimiento con redistribución. El lema, digamos, de la 4T, o lo que caracteriza nuestro modelo económico. Ela diz o seguinte, o que caracteriza o movimento de 4T, porque assim, será a quarta transformação, né, que o México passou por várias transformações e agora quem está no poder está exercendo uma quarta transformação. Então, o foco dessa quarta transformação seria... Es esta frase de por el bien de todos, primero los pobres. Dice en muy pocas palabras, habla de justicia social, de que no puede haber prosperidad si la prosperidad no se comparte. No puede haber prosperidad en un país si la prosperidad se queda en unos cuantos. Por eso también hablamos de prosperidad compartida. Está dizendo o seguinte, olha, o primeiro lema do governo é para o bem de todos, primeiro os pobres. Então ela fala, olha, não é verdade que
para você ter um crescimento da base, você tem que liquidar com quem está lá em cima, né? Mais ou menos isso. Tiene que ver con un modelo que apoya al que menos tiene. Tiene que ver con un modelo de construcción de derechos, el acceso a la educación, a la salud, a la cultura, al deporte, el acceso a poder viajar en una línea aérea, de manera que el salario alcance para ello incluso. Tiene que ver con el aumento del salario mínimo para garantizar la distribución o mayor distribución de la riqueza. Tiene que ver con un modelo económico que apoya a quien históricamente había sido los olvidados de México. Y al mismo tiempo dicen... Isso quer dizer, como no Brasil, né? A filosofia do governo Lula, né? Se possibilitar um acesso a bens para a sociedade ao máximo que for possível, né? Su primera parte, por el bien de todos. No es por el bien de algunos o por el bien de la mayoría. Dice claramente, por el bien de todos, primero los pobres. Y eso es lo que es la cuarta transformación. Y lo que nos caracteriza es el humanismo. Por eso nuestro pensamiento es el humanismo mexicano. ¿De dónde viene nuestra conformação de pensamento? É o seguinte, é que ela diz, né? O nosso modelo é o modelo humanista, é o modelo do humanismo mexicano. Bom, eu fico por aqui, você já viu, né? As agressões são a mesma. Achando a Cláudia Sheinbaum de comunista, né? Eu fico por aqui, gente. Mais tarde a gente volta. Um grande abraço, até lá. Tchau.